Graça e paz, meus amados. Antes de entrarmos no assunto desse áudio, eu quero aqui ler a palavra de Deus que se encontra em Ezequiel no capítulo de número 2. O versículo de número 4 diz assim: São um povo teimoso e de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o soberano. Versículo 7. Anuncie-lhes minha mensagem, que eles, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Bom, meus irmãos, às vezes eu tenho sido questionado por algumas pessoas que perguntam por que você está falando mal da religião dos outros, por que você está falando mal dos católicos, por que você está falando mal da Igreja Cristã Maranata. Eu quero dizer que em nenhum momento eu estive falando mal da religião de quem quer que seja. Meu propósito não é falar mal da religião. Eu até entendo que algumas pessoas, elas têm uma certa resistência em ouvir algumas coisas que confrontam aquilo que elas acreditam. Mas a palavra do Senhor diz que nós que somos chamados para pregar a palavra, devemos falar conforme a palavra do Senhor. E assim como Ezequiel foi chamado para profetizar para um povo que havia mantido seu coração endurecido, mesmo assim Deus disse que ele deveria falar a mensagem que Deus lhe deu. Quer esse povo ouvisse ou não, por causa da dureza do coração. Mas a função de Ezequiel era falar a mensagem que Deus lhe deu. Longe de querer me comparar com o servo Ezequiel, servo de Deus do passado, mas eu quero dizer que, como pastor, eu tenho um chamado, e o chamado é pregar e ensinar a palavra de Deus. E quando eu falo e toco em alguns assuntos que algumas pessoas podem não gostar de ouvir, mas eu gostaria que vocês tirassem da mente de vocês essa ideia de que eu estou gravando esses assuntos com o objetivo de falar mal de quem quer que seja. O propósito não é esse, jamais. Em nome de Jesus, que vocês possam tirar esse pensamento. O meu propósito aqui, como cristão, é trazer a palavra de Deus e colocá-las diante de todos nós. Até mesmo porque, para todos os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu tenho falado aqui de alguns assuntos que envolvem alguns cristãos. Então, a primeira coisa que eu peço aos que estão nos ouvindo é que pense uma coisa: antes de você defender uma denominação a qual você pertence, você deve colocar em primeiro lugar na sua vida Cristo e a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus. Então, como cristão, nós estamos no mesmo barco, né? Ou seja, eu quero dizer que, como cristãos, nós temos uma mesma fé
em Cristo como nosso Redentor, como nosso Salvador. Temos uma fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos fazer uma reflexão a partir da palavra de Deus. O que eu proponho são tratar alguns temas que estão aí no meio da cristandade. E meu propósito é trazer a palavra de Deus. Quer as pessoas aceitam ou não, o homem é livre, cada pessoa é livre para aceitar ou não, para discordar, né, do que eu estou falando. Cada pessoa tem essa liberdade, inclusive de comentar nos áudios a sua discordância. Não há problema nenhum nisso, não vejo isso como ofensa, desde que a discordância seja sempre equilibrada, como eu tenho feito aqui. Não há nenhum problema, né? Não há por que me sentir ofendido porque alguém discorde da minha forma de ver as coisas ou interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas aqui, cumprindo a missão de todo pregador, eu vou anunciar a palavra de Deus, ok? Bom, uma outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: já pensou se... Olha que situação que às vezes a gente se encontra, né? Porque se eu congreguei num determinado lugar e saí daquele lugar justamente porque não tinha espaço ali para que eu pudesse discordar e colocar e apontar os erros, aí eu saio daquele local e eu começo a gravar alguns áudios apontando os erros pelos quais eu discordo de algumas ações ali. Algumas pessoas dizem que eu estou falando mal. Outras dizem que eu não deveria gravar nada para falar nada da ICM, nada dos erros que eles cometem lá. Não deveria fazer isso. Inclusive, muitos que estão lá acabam fechando o coração, achando que nós estamos com o propósito de falar mal. Não é, nunca foi. Mas o que acontece é que muitas pessoas não querem ouvir o contraditório. Muitas pessoas têm o coração endurecido até para a palavra de Deus. Não querem refletir à luz da palavra de Deus aquilo que elas estão recebendo como ensinamento, se de fato tem um fundamento lógico, né? Então, se eu saio, eu não posso expor aquilo que eu discordo, não poderia expor lá, e também saio, não posso expor. Ou seja, como essas pessoas vão saber, como elas vão enxergar que elas estão cometendo alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus? Se alguém não lhe falar, se alguém não ajudar, a função do pregador é expor a palavra de Deus, a luz da palavra, é causar a reflexão, não é verdade? Então, meu propósito é esse. Eu vou seguir aqui, até mesmo falando sobre o assunto da Mariologia, porque eu estou terminando esse assunto, que é um pouco longo, mas em resposta a um cristão católico que me fez uma indagação, que me cobrou uma explicação, e eu estou então fazendo aqui os meus apontamentos à luz da palavra de Deus. Agora, eu tenho que trazer a palavra de Deus e colocá-las diante de todos que estarão ouvindo, para que eles possam avaliar o que eles estão crendo, se tem ou não uma base bíblica para tal. Agora, ninguém é obrigado a aceitar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas a minha função, quer a pessoa acredite ou não, é levar a palavra de Deus. Ok? Então vamos lá, dando a continuidade sobre a questão da Mariologia. Estamos aqui trabalhando a reflexão, né, da Mariologia afonciana. Bom, eu me deparei com um título, né, Maria é nossa mãe. Essa é uma afirmação, né, que os cristãos católicos, eles creem dessa forma e eles afirmam, né, Maria é nossa mãe. Mas onde está o fundamento? Quais são as bases? Quais são os fundamentos que eles se utilizam para dizer que essa é uma afirmação verdadeira? O que eu encontrei aqui no livro, que eu estou fazendo a reflexão com vocês,
é o seguinte, eles dizem que se Jesus é o pai das nossas almas, então Maria seria a mãe das nossas almas. Então eles tentam trazer para uma questão lógica, né? Se Jesus é o pai, então Maria seria a mãe. Até dentro desse ponto de vista da teologia católica, eu creio que há uma certa dificuldade. Por quê? Segundo a compreensão católica, o Espírito Santo se tornou esposo de Maria. Então, se o Espírito Santo é esposo de Maria, como que Maria poderia ser a mãe pelo fato do filho ser o pai? Parece não fazer muito sentido. Mas vamos lá. Outra afirmação que nós temos aqui é que Maria nos gerou para a graça quando no Calvário ofereceu seu filho. Nesse aspecto, ela cooperou com seu amor para que os fiéis nascessem para a vida da graça. Essas afirmações encontram na página 83 e na página 84. Maria, para salvar nossas almas, preste atenção, Maria, para salvar nossas almas, sacrificou com amor a vida de seu filho. Veja bem, nesse sentido, eles colocam Maria como coparticipante do ato da redenção, ou corredentora. É esse o aspecto. É ela que oferece. É ela que oferece o filho em sacrifício. Portanto, para que os homens sejam salvos, primeiro, dependeu da bondade, da misericórdia de Maria em oferecer o seu filho. E nós não vemos isso em hipótese alguma, nós não vemos isso na palavra de Deus. O que nós vemos na palavra de Deus é que quem ofereceu o seu filho para ser sacrificado pela humanidade é o Pai, é Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem ofereceu o Filho, segundo a Bíblia, é o próprio Pai. Também, eles falando sobre a questão da invocação a Maria, diz assim, eles vão fazer uma citação de Provérbios 8, 34. Vamos ver o que diz aqui Provérbios 8, 34. Provérbios 8, 34. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Bom, eles aqui vai dizer que a sabedoria, aqui na verdade o texto está falando da sabedoria, né? A sabedoria pedindo para que seja ouvida. É uma forma poética de falar da importância da sabedoria. Então a sabedoria apresenta-se como personificado. E aqui os católicos fazem essa aplicação dizendo que a sabedoria é Maria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é a própria sabedoria fazendo esse pedido. Basta que os irmãos leem ali o capítulo todo que vocês vão perceber. Eu já falei em outros áudios, outros vídeos também, que essa sabedoria ela já existia na criação. Ou seja, quando Deus criou o mundo, todas as coisas, lá estava a sabedoria, provando que não se trata de Maria.
trata aqui da sabedoria. Maria não existia antes de toda a criação existir, né? Então é uma forma de torcer os textos bíblicos com a função de fortalecer a doutrina, para dizer que a doutrina ela tem base bíblica, mas não há aqui sustentação bíblica. Também eles vão citar aqui um outro texto aqui, deixa eu dar uma confirmada aqui na página 92. Página 92. Ah, tá. Eles vão citar o texto de Sabedoria 6,14. Sabedoria 6,14. Vamos ver aqui, agora eu vou pegar a Bíblia Católica para que eu possa ler para vocês. Sabedoria 13, 6, Sabedoria 6,14. Então vamos ver aqui o que está dizendo. Sabedoria 6, versículo de número 14, assim: quem por ela madruga não terá grande trabalho, pois a encontrará sentada junto à porta da sua casa. Ou seja, está dizendo que ela se antecipa aos que a desejam, pois ela estaria ali assentada esperando aqueles que de madrugada a buscam. O texto ali em Sabedoria está falando da mesma coisa do que nós lemos em Provérbios, está falando da sabedoria. Não há nenhuma referência a Maria. Dignos da intercessão pela justiça. Página 92. Página 92. Diz aqui: eu fiz uma anotação. São salvos pela a compaixão de Maria. Ela é o trono da graça. Essa é outra informação que nós encontramos, que Maria, que os homens são salvos pela compaixão de Maria. Veja bem, qual é a razão pelo qual a humanidade é salva? Pela compaixão de Maria. Ela é o trono da graça de Hebreus 4,16. E todos nós sabemos, eu já falei em outras ocasiões, que Hebreus 4,16 não faz nenhuma menção à figura de Maria. Até mesmo porque quando Hebreus é escrito, Maria já tinha morrido e, segundo a teologia católica, assunto ao céu. E Hebreu não faz nenhuma citação aqui a Maria. Na verdade, está falando sobre Cristo como sumo sacerdote. É exatamente isso que Hebreus vai mencionar. No versículo 14, assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote, aliás, o nosso sumo pontífice, né? O único sumo pontífice que a Bíblia apresenta é Cristo. Sumo sacerdote entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono de graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos a graça para nos ajudar quando for preciso. Aqui fica claro, meus amados irmãos, que, ao contrário da teologia católica, que quer apresentar um Jesus rígido, que aplica justiça e que, portanto, necessário que Maria assumisse uma posição corredentora para demonstrar o lado da misericórdia, da compaixão, ou seja, os homens encontrariam ao trono da graça essa mãe compassiva e não o filho ali que estava
pronto para aplicar a justiça, né? Então a mãe traz esse equilíbrio, ou demonstra essa compaixão, porque é assim que a teologia católica tem ensinado ao longo das reflexões que temos falado aqui, é que as pessoas tinham medo de aproximar de Jesus. Ora, se alguém tem medo de aproximar de Jesus é porque alguém ensinou dessa forma. Alguém pregou um evangelho diferente que causasse medo nas pessoas, para que as pessoas tivessem medo de aproximar de Jesus. Como se Jesus estivesse ali todo o tempo pronto para punir as pessoas e não para salvá-las. Aí foi necessário que criasse uma outra figura mais compassiva, mais compreensiva, mais amorosa, e aí entrou a figura de Maria. Ora, nós vemos claramente aqui em Hebreus que por causa de Cristo ter sido homem e experimentou as mesmas fraquezas humanas, portanto ele é capaz de entender as fraquezas humanas. E por isso nós não precisamos temer ao aproximar do trono da graça, mas ter certeza de que encontraremos graça. Esse trono em nenhum momento faz menção de Maria. Também a teologia apresenta Maria como aquela que é responsável pela perseverança dos santos. Maria seria responsável pela perseverança dos santos. E nesse sentido, eles vão citar alguns textos bíblicos. Eclesiástico 24:30. Eclesiástico 24:30, que eles vão citar para fundamentar essa argumentação. Mas o que nós vemos em Eclesiástico 24:30 é o seguinte. Diz assim: farei que a minha instrução resplandeça como aurora, para que ilumine os lugares mais distantes. De quem está falando aqui Eclesiastes? Não precisa nem pensar muito para responder, né? Bom, está falando da sabedoria, novamente. Também utilizam Eclesiastes 6:31. O que diz Eclesiásticos? Eclesiastes não, meus irmãos, Eclesiástico. Estamos aqui falando de um livro da Bíblia Católica, Eclesiástico 6, versículo 31. Vamos ver o que diz aqui, Eclesiástico 6:31. Diz assim: você a vestirá qual manto de glória, e a terá na cabeça como coroa de alegria. Do que está falando esse texto? Está falando da sabedoria. Eclesiástico 24:16 está falando da sabedoria. Bom, mas o que a Bíblia diz que é responsável pela perseverança dos salvos? Quem a Bíblia diz que é responsável pela perseverança dos salvos? Judas, capítulo 1, versículo 24. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, não há menção de Maria aqui. Aqui está falando que o próprio Deus se encarrega da perseverança dos salvos. E a glorificação sempre nas cartas é para Deus e para Cristo Jesus. Bom, falando ao menos na página 116, fazendo aqui uma referência à parábola do filho pródigo, página 116, o que nós encontramos? Está dizendo o seguinte, diz assim: Abade Roberto sobre a parábola do filho pródigo, abre aspas, se ainda lhe tivesse a mãe, não deixará o filho pródigo a casa paterna, ou para ela regressara mais depressa do que voltou.
quer com isso dizer que um filho de Maria ou nunca se aparta de Deus, ou se, por desgraça, o faz, logo para ele tornará por meio de Maria. Veja bem, aqui deixa claro a parábola do filho pródigo. Ali a figura do pai ali é uma representação do próprio Deus. E está dizendo que se tivesse naquela parábola a figura da mãe, aquele filho jamais teria saído de casa. E se ele tivesse saído de casa, ele retornaria mais rápido ainda. Por quê? Por causa da mãe. Meus irmãos, pense um pouquinho comigo. Não está aqui desmerecendo a presença do Pai, Deus, do valor de Deus. Não está merecendo, não está colocando Maria aqui, elevando Maria a uma condição até maior para atrair de volta o pecador para a casa do Pai, porque o Pai por si mesmo não teria esse amor tão grande que pudesse atrair o Filho. Infelizmente, né? É isso que nós vemos aqui nessa reflexão. Uma exaltação a Maria além daquele lugar nobre onde a própria palavra de Deus a coloca. Bom, a página 126 apresenta Maria como a porta do paraíso. Olha bem, Maria como a porta do paraíso. Interessante que aquele ex-ladrão, né, da cruz, quando ele está morrendo, Jesus falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Entrou no paraíso e Maria sequer tinha morrido, né? Mas ali o ladrão já tinha recebido a promessa de que entraria no paraíso. A palavra de Deus também, João, capítulo 10, Evangelho de João 10, apresenta Jesus como a porta. Ele diz, ele mesmo, que ele é a porta. Ele é a porta da salvação, e não Maria. Mas aqui na teologia, Maria é a porta do paraíso. Também na página 126 apresenta Maria como caminho. Só que a Bíblia apresenta que o caminho da salvação é Cristo Jesus. Então o que diz assim a página 126? Página 126. Eu vou ler aqui porque senão as pessoas podem achar que não é isto, né? Que está escrito. Então veja bem. Página 126 diz assim, abre aspas, São Boaventura falando, abre aspas, bem-aventurado os que vos conhecem, ó Mãe de Deus, porventura conhecer-vos é a estrada da vida imortal, e celebrar vossas virtudes é o caminho para a salvação. Então, o caminho para a salvação, segundo essa teologia, não é Cristo, é a virtude de Maria. Por ela, por Maria, reinam os reis. E é o que eles utilizam para provar que a própria Bíblia diz que por Maria os reis reinam. Provérbios 8,15. Mas Provérbios 8,15, você já imagina do que se trata. Exatamente, trata-se da sabedoria. Página 127 afirma que honrar e servir a Maria é encontrar vida eterna. Então, para que as pessoas encontrem vida eterna, eles precisam honrar e servir a Maria. Ora, Jesus mesmo fez a promessa. Ele diz que quem crê nele tem a vida eterna. Em nenhum momento ele disse que para ter a vida eterna precisava crer em Maria e honrar Maria. Bastava crer nele para ter a vida eterna. Também é apresentado Maria como a mãe de todas as almas que estão no purgatório.
Essa aqui é uma afirmação de Santa Brígida, né? Essa devota que trouxe tantos ensinos baseados nas suas experiências. Então diz que Maria é mãe de todas as almas do purgatório. Primeiro, é preciso provar a existência do tal purgatório, que biblicamente é impossível comprovar essa existência. Depois, comprovar biblicamente que essa afirmação também é verdadeira, o que não é possível à luz das Escrituras. O que eles vão utilizar aqui na Bíblia para dizer que Maria é mãe de todas as almas é Eclesiásticos 21:8. Eclesiásticos 21:8 diz assim: quem constrói a própria casa com o dinheiro de outros, ajunta-te pedras para a sua própria sepultura. O pecado destrói a vida humana. Eu vou ter que conferir se é isso mesmo que está dizendo. É Eclesiástico 21:8. Eclesiástico 21:8. Página 134. Deixa eu conferir aqui no livro, porque até eu lendo isso aqui agora eu estranhei. Página 134. Deixa eu me ver aqui. Página 134. É isso mesmo. Página 133, na verdade, está assim. Digna-se até essa mãe piedosa entrar naquela santa prisão para visitar e consolar as suas filhas aflitas. Penetrei no fundo do abismo. Eclesiástico 21:8. Penetrei no fundo do abismo. Bom, não tem essa expressão aqui em Eclesiástico, não. Não existe essa expressão aqui. 21:8 diz assim: quem constrói a própria casa com o dinheiro do outro, ajunta pedras para sua própria sepultura. É isso que está escrito aqui. Vamos pular isso aqui porque não faz sentido esse versículo aqui não. Afirma-se a teologia que Maria tira e livra do purgatório com a sua intercessão e que no dia da sua assunção, os que estavam no purgatório, o purgatório foi esvaziado, porque as almas que estavam lá no dia da assunção de Maria, todas saíram por causa da intercessão de Maria. Ou seja, a aplicação dos seus merecimentos aqui nessa teologia, ou seja, pelos méritos de Maria, as almas saem mais rápido, mais cedo do purgatório, do tempo de expiação, que está na página 134. Página 134, diz assim: tem Maria a faculdade de livrar com as suas súplicas e com a aplicação de seus merecimentos as pobres almas, especialmente as de seus devotos. Ou seja, pelos merecimentos de Maria, está aqui, pelo merecimento de Maria, não só se tornam mais leves, mas também mais breves as penas dessas almas, apresentando-se com a intercessão da Santa Virgem, apressando-se com a intercessão da Santa Virgem, o tempo de expiação. Então nós temos dois problemas aqui. Primeiro, tempo de expiação, ou seja, na teologia católica, o purgatório existe ali como uma necessidade de expiar as almas. O que a Bíblia diz que o que expia a alma do homem é o sacrifício de Cristo. E que esse sacrifício ele é suficiente
para expiar a alma de quem quer que seja. Nenhum homem expia a sua alma pelos seus próprios esforços, pelo seu próprio sofrimento, mas se expia a alma do pecador pelo sofrimento de Cristo. Ele substituiu a vida do pecador naquela cruz, para que por meio do seu sacrifício, do seu sofrimento, a alma fosse expiada. Então nós temos um problema teológico aqui. É a mesma questão, vai no mesmo caminho da ideia da reencarnação. Qual é a ideia da reencarnação? A reencarnação, ela apresenta uma necessidade de reencarnar para que as pessoas possam expiar os seus pecados. O objetivo da reencarnação, um dos objetivos é a expiação do pecado, o que vai na contramão da fé cristã, ou seja, é a mesma coisa. Também a ideia de um purgatório vai na contramão da fé cristã, do sacrifício, do valor desse sacrifício, né? E de como esse sacrifício aplicado àquele que devota a fé em Cristo pode descansar com segurança de salvação. Então, não faz sentido aqui à luz da palavra tal afirmação. E ainda vai dizer que é com os méritos de Maria, ou seja, aí a pessoa sai pelos méritos de Maria, não pelos méritos de Cristo. Vamos lá. Assim como a alma dá vida ao corpo, a graça dá vida à alma. Provérbios 8:17. Deus não destruiu os homens. Aqui tem uma afirmação que nós encontramos aqui no livro, hein? Afirmação do livro. Diz assim: Deus não destruiu os homens logo quando eles cometeram o pecado no início. E por que Deus não fez isso segundo a teologia aqui? Devido ao amor de Deus por Maria. Ou seja, antes que Maria existisse, Deus, por amor a Maria, decidiu não destruir a humanidade quando Adão e Eva pecaram. Só que a Bíblia apresenta que Deus não destruiu a humanidade por amor à própria humanidade, por amor ao pecador. O João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Então aqui eles colocam que foi por amor de Maria, simplesmente por causa do amor a Maria, é que Deus decidiu então salvar a humanidade. Colocou-se Maria como medianeira da paz, e aqui eles citam Cantares 8:10, que não faz nenhum sentido, né? Já falamos isso em outras oportunidades. Também afirma-se na página 141, só por intercessão de Maria recebem perdão. Só por intercessão de Maria as almas podem receber perdão. Mas o que nos ensina o apóstolo João? Sabe quem é o apóstolo João? Sim, aquele discípulo amado. O que ele nos ensina? Vamos ver. 1 João 1,8 diz assim: se confessarmos, se afirmamos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, por que o João não diz aqui? Mas se buscar a intercessão de Maria, seus pecados serão perdoados pela intercessão de Maria. Não há essa referência aqui. Está dizendo que se nós confessarmos a Deus o nosso pecado, o próprio Cristo, né, diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, toda injustiça. E diz ainda: se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Veja bem, por que
que o apóstolo João não disse aqui: se vós, meus filhinhos, se vocês pecarem, contudo, vocês têm uma advogada junto ao céu. Não, ele diz que nós temos um advogado. Ele ensina o pecador a recorrer a esse advogado, Cristo Jesus, para a salvação, para o perdão dos pecados. Não há nenhuma menção a Maria aqui. Então veja bem que não há fundamento bíblico para tal afirmação. Maria sofreu para nos salvar. Parnas 145. Parnas 146 diz que existiu ali na crucificação dois altares e dois grandes sacrifícios. O sacrifício do corpo de Jesus e o sacrifício do coração de Maria pelo seu sofrimento. Então, segundo aqui o ensino na página 146, seria aqui esses dois sacrifícios. A cruz do Filho, onde Maria era crucificada juntamente com o Cordeiro Divino. Então, imolando-vos crucificada com vosso Filho. Ou seja, enquanto o Filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma, como expressa São Bernardino. Portanto, e aí eles vão fazer a citação, né? Depois aqui. Veja bem, colocaram Maria como corredentora. Maria como participante do sacrifício de redenção. Você tem dois altares. Você tem dois altares ali no ato da redenção. Você tem dois grandes sacrifícios para a salvação da humanidade. Ora, não querem deixar Maria de forma alguma fora da honra que se dá a Cristo Jesus. Ela precisa participar de toda a honra que se dá ao Filho. Portanto, quando eu digo que há uma idolatria em torno da devoção mariana, é justamente por causa de toda essa ênfase que coloca-se em Maria, que a Bíblia em nenhum momento a colocou. Os apóstolos não colocaram. Aí eles fazem, geralmente, aqui mais de uma vez, a citação da crucificação de Cristo, usando Isaías 63, 3 a 5, que também é uma interpretação completamente equivocada, né? Aliás, a Igreja Cristã Maranata também faz essa aplicação, essa interpretação equivocada. Outras pessoas também fazem a interpretação equivocada, dizendo que Isaías 63 estaria falando da crucificação de Cristo. Bom, basta vocês lerem toda o Isaías 63 ali. Leem observando o contexto, vocês vão ver que não tem nada a ver com a crucificação de Cristo, mas sim com o que vai acontecer no fim dos tempos, com o julgamento das nações, certo? É mais forçar das escrituras para que essa possa dizer alguma coisa que ela não está dizendo. Apresenta-se também Maria como refúgio na tentação, a página 151. Maria como refúgio na tentação. Vai colocar que Maria é aquela que foi feita a ela a promessa de esmagar a cabeça da serpente. Sendo que, na verdade, meus amados irmãos, a promessa, quem é que esmaga a cabeça da serpente? Eu posso até futuramente fazer um vídeo, quem sabe, mais detalhado, mas quando nós olhamos aqui, Gênesis capítulo 3, estou usando aqui uma Bíblia católica, tá? Gênesis 3, vamos ver aqui, 16, diz aqui, 3,16. Javé Deus disse então para a mulher: vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez. Entre dores você dará à luz seus filhos, e a paixão vai arrastar você para o marido, e ele a dominará. Javé Deus disse para o homem. Não, vou ler o versículo anterior aqui, que não é o 16, na verdade é o 15. Eles fizeram a anotação, pode ser que talvez a Bíblia que foi consultada, o versículo era um pouco diferente. Eu porei inimizade entre você, falando da serpente, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela.
eles vão lhe esmagar a cabeça, e você ferirá o calcanhar deles. Estes, quem? Os descendentes da mulher. Aqui está dizendo que os descendentes vão lhe esmagar a cabeça, e você ferirá o calcanhar deles. Então, na própria Bíblia Católica está dizendo que não é Maria que iria esmagar a cabeça da serpente. A minha versão, a NVT, diz assim. A NVT diz assim. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Colocou ele aqui como descendente, o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça. Por quê? Outras versões assim, esta semente lhe ferirá a cabeça, porque é uma referência à semente da mulher que iria ferir a cabeça de Satanás, que é o próprio Cristo, na crucificação, no Calvário e na sua ressurreição. Ele que fere a cabeça de Satanás e não Maria. Então, novamente, forçam a barra para atribuir a Maria algo que não foi atribuído biblicamente. Coloca-se Eva como uma figura, ou seja, Eva ali na página 152, se eu acho aqui. Diz São Bruno de Segni que Eva, vencida pela serpente, trouxe-nos a morte e as trevas. Maria, porém, vencendo o demônio, nos trouxe a vida e a luz. De tal modo que o atou que ele não pode mais se mover por causar o menor dano aos seus devotos. Ou seja, segundo essa teologia, que quem venceu o demônio na cruz foi Maria, não foi Cristo, né? E quem amarrou Satanás não foi Maria novamente, e não foi Cristo. A página 153, Maria apresentada como a arca da aliança, o que não faz nenhum sentido. Então, na página 153, nós temos aqui, olha que coisa aqui, olha. Se os cristãos nas tentações tivessem o cuidado de proferir com devoção e confiança o nome de Maria, é certo que não cairiam nelas, pois, como diz o beato Alano, foge o demônio e treme ao inferno ao som desse nome excelso. Ou seja, está dizendo que o nome de Maria é o nome pelo qual os devotos podem utilizar para vencer as tentações, para enfrentar os demônios, né? Só que a Bíblia apresenta, o próprio Jesus diz que em meu nome expulsarão os demônios. Então a única forma de expulsar verdadeiramente os demônios, segundo a palavra do Senhor Jesus, é no nome dele. E Paulo aprendeu perfeitamente. E quando Paulo precisou expulsar aquele demônio que estava naquela jovem, ele utilizou-se o nome de Jesus. Assim eu encerro aqui mais essa reflexão. Peço que vocês estejam tendo paciência, não fechem o coração para aquilo que vocês estão ouvindo. Faça a reflexão de vocês, vão para o texto bíblico, analisa se aquilo que vocês estão ouvindo realmente tem embasamento, tem sustentação bíblica. O que eu estou mostrando aqui, meus irmãos, vocês têm que parar para pensar. Quando colocaram a ideia de que a igreja, o magistério da igreja é o único que pode interpretar corretamente a Bíblia, sabe o que fizeram? Tiraram de vocês o direito de poder ler e tirar a conclusão de vocês. Aí vocês são obrigados a aceitar a explicação que o magistério dá. E eu estou provando aqui, biblicamente, que os textos que eles estão utilizando para aplicar a Maria
não fala de Maria, o que prova que o magistério da igreja não é infalível. O magistério da igreja, a interpretação do magistério não é interpretação infalível. Portanto, fique tranquilo. Ou seja, ouça a palavra do soberano. Não tenha o coração endurecido. Abra o coração para Cristo Jesus e para a sua palavra. Ouça a palavra do soberano. Cada um é livre para aceitar ou não, mas eu vou continuar dizendo, quer alguém aceite ou não, essa é a minha função. Essa é a minha função. Anuncie-lhes minha mensagem. Quer eles ouçam, quer não. Anuncie-lhes a minha mensagem. Então eu estou aqui cumprindo meu dever de pregador, de pastor, de expor aquilo que eu vejo segundo a palavra de Deus, para que todos tenham a liberdade de fazer a sua reflexão e fazer a sua própria escolha. Que Deus assim te abençoe e abençoe a todos nós, em nome de Jesus.